Bem-vindos de volta ao Ask the Truth na JNS. Por que o mundo espera ansioso pelo futuro da República Islâmica? Vamos começar a semana com outro tema aguardado mundialmente: a Copa do Mundo. Agora, a FIFA fala sobre inclusão e igualdade no esporte, mas em relação à República Islâmica do Irã, permitiu por anos justamente o contrário. Isso não é mais só sobre futebol. Trata-se de saber se as instituições internacionais vão ficar do lado do povo iraniano ou do regime que os oprime. Neste momento, a FIFA está falhando completamente nesse teste. Essa semana, a FIFA anunciou a proibição da histórica bandeira do leão e do sol na próxima Copa do Mundo, símbolo usado por milhões de iranianos e antiga bandeira nacional do Irã até 1979. Agora, essa bandeira não é a bandeira de uma organização terrorista nem um símbolo de ódio. É um símbolo histórico da identidade nacional iraniana, existente muito antes da República Islâmica. Porém, a FIFA parece considerá-lo político demais. Enquanto isso, a FIFA permitiu repetidamente bandeiras palestinas, simbolismo político palestino e manifestações abertamente políticas em estádios ao redor do mundo. Lembra Marrocos na Copa do Mundo? Parece que o simbolismo político palestino é aceito, mas símbolos culturais e históricos iranianos não. Agora vale lembrar que a Palestina não é um estado. A bandeira palestina também é a bandeira da Organização para a Libertação da Palestina, considerada terrorista até o início dos anos 90. É um símbolo político, mas a FIFA permitiu sua presença em estádios e espaços do futebol mundial por anos. Mas a bandeira histórica do Irã é aí que eles estabelecem o limite. Mas isso vai além das bandeiras, porque a FIFA passou anos permitindo, normalizando e protegendo um regime que abusa sistematicamente dos atletas, proíbe mulheres de entrarem nos estádios e usa o esporte como propaganda. Você sabia que a República Islâmica proíbe totalmente mulheres de entrarem em estádios de futebol? Mulheres foram presas e agredidas por tentarem assistir aos jogos de seus times. Um dos casos mais famosos é o de Sahar Khodayari, também conhecida como a Garota Azul. Em 2019, após ser presa por tentar entrar em um estádio disfarçada de homem e enfrentar possível prisão, ela ateou fogo em si mesma fora do tribunal e morreu devido aos ferimentos. Mesmo assim, a FIFA não fez nada além de declarações vazias para se posicionar contra o apartheid de gênero na perseguição aos torcedores. E não são só os torcedores. A República Islâmica também persegue brutalmente seus próprios atletas. Navid Afkari, um campeão de luta livre, foi executado em 2020 após participar de protestos contra o regime. Amir Nasser Azadani, jogador de futebol profissional, recebeu longa pena de prisão por protestar. Vória Dafori, ex-jogadora da seleção nacional, foi presa após se manifestar em apoio aos manifestantes. A ex-lenda do futebol iraniano, Ali Karimi, uma das jogadoras mais queridas da história do Irã, apoiou abertamente os manifestantes e, em resposta, o regime confiscou suas propriedades no Irã. Mesmo agora, Rashid Mazaheri, ex-goleira da seleção nacional do Irã, está desaparecida há meses depois de condenar o massacre de mais de 30 mil iranianos pelo regime nos dias 8 e 9 de janeiro. Neste exato momento, literalmente algumas semanas antes do início da Copa do Mundo, uma ex-goleira do Team Melli foi vítima de desaparecimento forçado. E onde está a FIFA? O futebol não se torna político pela bandeira do leão e do sol, mas pelo regime, que politizou ao proibir mulheres nos estádios. Politizaram a situação ao usar a seleção iraniana como propaganda. Politizaram ao punir jogadores por apoiarem seu próprio povo. Eles politizaram ao fazer dos atletas marionetes do Estado apenas para deixá-los competir, e a FIFA está apoiando isso. Por quê? Veja o que houve recentemente com a equipe feminina do Irã na Austrália. Durante a Copa Asiática Feminina, as jogadoras iranianas se recusaram a cantar o hino da República Islâmica antes da partida, o que levou a mídia estatal iraniana a rotulá-las publicamente como traidoras em tempos de guerra. Após a partida, várias jogadoras pediram asilo na Austrália, temendo por suas vidas. E a Polícia Federal Australiana ajudou a retirar 5 jogadoras do hotel, longe dos agentes do regime. A Austrália deu vistos humanitários a elas, mas a luta continuava. Algumas jogadoras que inicialmente buscaram segurança depois mudaram de ideia e até voltaram para o Irã, depois que o regime ameaçou elas e suas famílias. Esse é o esporte sob a República Islâmica e a FIFA não faz nada. O esporte deveria representar a excelência humana e a competição livre, mas a República Islâmica está usando isso como soft power. A FIFA domina o uso do esporte como soft power, sobretudo para encobrir corrupção. Quem pode esquecer o escândalo da Copa do Mundo do Catar?
Em 2010, a FIFA concedeu a Copa do Mundo de 2022 ao Catar, depois que a ditadura islamista distribuiu malas de dinheiro em espécie para os poderosos da FIFA. Depois, houve o escândalo de corrupção da FIFA em 2015, quando autoridades dos Estados Unidos indiciaram dirigentes do futebol e executivos de marketing esportivo por suborno e organização criminosa. Então, quando a FIFA agora age como se fosse a árbitra moral do que é aceitável em termos de bandeiras e símbolos, as pessoas têm todo o direito de perguntar: isso é realmente uma questão de princípio? Ou é sobre conveniência política, dinheiro e proteger o regime islâmico? Veja como a FIFA tratou a Rússia em comparação. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Rússia foi suspensa das competições internacionais, acompanhada de declarações sobre direitos humanos, leis e responsabilidade moral. Então, a FIFA é capaz de agir contra um Estado quando quer, mas quando se trata da República Islâmica, o regime que executa manifestantes, mata mulheres por violações do hijab, tortura atletas, proíbe mulheres de entrarem em estádios e usa o esporte como ferramenta de controle ideológico. De repente, a FIFA fica muito silenciosa. Cresce o número de iranianos que pedem a suspensão da República Islâmica das competições da FIFA, apoiados pelas próprias regras da entidade. O artigo 3 dos Estatutos da FIFA afirma que a FIFA está comprometida em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e deve se esforçar para promover a proteção desses direitos. O artigo 4 dos Estatutos da FIFA proíbe a discriminação contra um país, pessoa física ou grupo de pessoas por motivo de raça, cor da pele, origem étnica ou nacional, gênero, deficiência, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra opinião. A política de direitos humanos da FIFA diz que a entidade deve usar sua influência para proteger defensores dos direitos humanos e representantes da mídia quando suas liberdades estiverem ameaçadas. Então, como a FIFA concilia isso com um regime que comete os crimes que comete? Não pode. O povo iraniano não vai ficar em silêncio sobre isso. Eles não vão parar de agitar a bandeira do leão e do sol, e não vão aceitar que a FIFA atue como fiscal cultural do regime. A República Islâmica deveria ser suspensa da FIFA, e a FIFA deveria parar de censurar o povo iraniano enquanto protege justamente o regime que os oprime. Bem, a seguir temos alguns mitos para desmascarar enquanto o mundo espera ansiosamente para ver o que vai acontecer com o regime no Irã. Desde o início do cessar-fogo, o regime insiste no mito de que os Estados Unidos atacaram de propósito uma escola de meninas em Minab e mataram mais de 100 crianças. Quanto mais você analisa os detalhes desse caso, mais percebe que está longe da realidade. O regime quer que pensem que, por crianças terem morrido, o ataque foi um crime de guerra, mas isso não é verdade, e vou explicar o porquê. Pelas leis dos conflitos armados, um ataque não é julgado apenas pelos resultados. Ele é julgado pelo que se sabia na época, qual era o alvo, se o alvo tinha valor militar, se o dano a civis era esperado como excessivo em comparação com a vantagem militar e se foram tomadas precauções viáveis. Então, vamos aplicar isso aqui. Primeira distinção. A lei exige que os militares ataquem objetivos militares não civis. Uma instalação naval ou de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica é um objetivo militar legítimo. Locais que apoiam operações militares do regime, como lançamentos de mísseis, comando, defesas aéreas, atividades navais ou armazenamento de armas, podem ser alvos. Agora, de acordo com Brad Cooper do CENTCOM, o local estava em uma base de mísseis de cruzeiro da Guarda Revolucionária Islâmica e dentro de uma base da Guarda Revolucionária Islâmica. Dê uma olhada. É uma investigação complexa, pois a escola fica em uma base ativa de mísseis de cruzeiro da Guarda Revolucionária Islâmica, tornando o caso mais difícil que um ataque comum. Quando terminarmos, reafirmo meu compromisso com a transparência, reconhecendo seu papel de supervisão e o dos demais presentes. Isso é crucial porque se uma escola está dentro, ao lado ou no perímetro original de um complexo militar da Guarda Revolucionária Islâmica, a natureza militar do local não muda só porque o regime colocou civis próximos. Em seguida, há a questão do uso duplo. Uma estrutura civil pode perder sua proteção se estiver sendo usada para fins militares ou se estiver integrada a um objetivo militar. Isso não quer dizer que todos virem combatentes, mas que a análise de alvos muda. Se o local era parte do complexo Escola para Mártires ligado à Guarda Revolucionária Islâmica, como foi chamado, se havia integração militar ou ideológica com a base, o que havia, ou se o ataque tinha como alvo a instalação da Guarda Revolucionária Islâmica ao redor, o que era o caso. Então a questão legal não é, havia uma escola lá? A questão é, existe um objetivo militar válido lá?
Em seguida, vem a questão da proporcionalidade. Agora, proporcionalidade não significa que nenhum civil pode morrer. Significa que o dano a civis não pode ser considerado excessivo em relação à vantagem militar concreta e direta que se espera obter. Se o alvo fosse uma base naval ou de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica em guerra, seria um alvo militar de alto valor. Se a força atacante acreditava, com base na inteligência da época, que a escola não funcionava mais como escola civil ou não havia crianças, uma falha de inteligência não tornaria o ataque automaticamente um crime de guerra. E quanto às precauções, a lei exige precauções viáveis para reduzir danos a civis, mas não exige informações perfeitas. Se informações desatualizadas foram usadas, isso é grave e deve ser investigado. Mas isso não equivale a atacar crianças intencionalmente. Por fim, escudos humanos e posicionamento de civis. Se a República Islâmica colocou ou manteve crianças em zona militar após o início dos ataques, isso não serve de escudo, mas sim como acusação contra o regime. A lei não permite que uma força militar imunize suas bases cercando-as de civis. E também não permite que um regime transforme crianças em propaganda depois de não conseguir mantê-las longe de um alvo militar. Então, legalmente, o ponto principal é este: se o ataque visava um alvo militar da Guarda Revolucionária Islâmica, com vantagem militar relevante, e a presença de civis era desconhecida ou baseada em informações de inteligência desatualizadas, e se a intenção não era atingir civis, então o ataque provavelmente seria legal segundo as leis dos conflitos armados, mesmo que o resultado tenha sido trágico. Tragédia não é automaticamente crime de guerra, e civis mortos em guerra justa não provam intenção criminosa ou irregularidade. Porque Minab não era uma escola qualquer no meio do nada. Mesmo relatos simpáticos à versão do regime reconhecem que a escola de meninas localizada naquela instalação, a escola primária, historicamente fazia parte de um complexo naval da Guarda Revolucionária Islâmica. O regime e seus defensores agora dizem que, a partir de 2016 imagens de satélite, mostram que a escola foi cercada, repintada e transformada em uma instalação civil com salas de aula e playgrounds. Mas isso ainda deixa uma grande questão. Por que uma escola infantil estava localizada dentro, adjacente ou dentro do perímetro original de uma instalação naval e de mísseis da Guarda Revolucionária Islâmica em primeiro lugar? E esse é o primeiro grande furo na história do regime. Eles querem que o mundo veja a palavra escola, não a expressão base da Guarda Revolucionária Islâmica. O segundo furo é a linha do tempo. Segundo relatos do Sindicato dos Professores, Anistia Internacional, The Guardian, Time e mídia iraniana, os ataques no Irã começaram entre 9h40 e 10 horas. Inicialmente, esse era um sábado normal, um dia letivo no Irã. E por volta das 10h da manhã, depois que os ataques já haviam começado, um fechamento nacional das escolas foi colocado em prática, e as crianças começaram a ir para casa. Então, entre aproximadamente 10h43 e 10h45, o ataque atingiu a escola. É verdade que não foi muito tempo, mas ainda assim não faz sentido tantas crianças estarem em uma instalação dentro de um complexo militar da Guarda Revolucionária Islâmica. A próxima questão é sobre qual arma foi usada. O regime afirmou em vários relatórios que um míssil Tomahawk dos Estados Unidos provavelmente atingiu a escola, e alguns relataram que descobertas preliminares dos Estados Unidos atribuem o ataque a informações desatualizadas, não a um ataque deliberado à escola. Mas então um oficial da Guarda Revolucionária surge na TV estatal iraniana e descreve algo que não se parece nada com um míssil Tomahawk. Ele disse que viu drones se aproximando e que sua unidade primeiro tentou usar armas leves, depois pegou e montou uma metralhadora pesada DSHK de 12,7 milímetros em um tripé para tentar derrubá-los. Conciliar isso com um Tomahawk é muito difícil. O míssil Tomahawk é rápido, voa baixo e quase não permite reação. Você não consegue ver um desses chegando, parar, pegar uma metralhadora pesada montada num tripé, prepará-la, mirar e disparar. Mas isso é muito mais provável com drones mais lentos ou munições vagantes. Então, o que aconteceu? Foi um Tomahawk, um drone ou outra coisa? Por que um oficial da Guarda Revolucionária descreve um cenário que contradiz a narrativa do regime? Se o regime mente sobre a arma, sobre o que mais mentem? Por isso, a análise de Matt Tardio se torna ainda mais relevante. Tardio, analista militar independente, analisou as evidências visuais e o local, argumentando que a mídia tradicional confiou excessivamente em fontes do regime. As evidências dele mostram que o ataque foi em um complexo que não era uma escola comum só para meninas, como o regime afirma, mas sim parte de um complexo escolar para mártires ligado à Guarda Revolucionária, integrado a uma base naval e de mísseis da Guarda Revolucionária.
Tardio também divulgou imagens internas do prédio danificado, mostrando memoriais militares e materiais de mártires ligados à Guarda Revolucionária. O que uma coisa dessas está fazendo dentro de uma escola para crianças? Isso nos leva ao quarto furo na história do regime. O local aparentemente tem um histórico de uso duplo, algo que o regime evita discutir. Por que alguém deveria aceitar as alegações da República Islâmica sem questionar? Este é o mesmo regime que derrubou o voo PS-752 da Ukraine International Airlines, matou 176 pessoas e mentiu por dias até ser desmentido pelas evidências. É o mesmo regime que matou centenas de crianças nos protestos de 8 e 9 de janeiro e executou ainda mais depois. Aqui a mídia internacional falhou de novo, porque o jeito responsável de cobrir essa história seria informar que há relatos de muitas vítimas civis em uma escola em Miná. O local tem um histórico de estar dentro de um complexo naval da Guarda Revolucionária Islâmica. Grande parte da cobertura virou: os Estados Unidos bombardearam meninas em uma escola, exatamente como a propaganda da República Islâmica age. Esse incidente deve ser investigado. Se houve uma falha de direcionamento, diga isso. Se foi usada informação desatualizada, diga isso. Se civis foram mortos, reconheça isso. Não permita que a República Islâmica transforme uma tragédia complexa e possivelmente causada pelo regime em uma vitória propagandística. A verdadeira questão é por que havia uma escola funcionando em um complexo militar da Guarda Revolucionária Islâmica. Por que o oficial do regime falou em drones se o regime diz que foi um Tomahawk? Por que o histórico militar do local está sendo minimizado? Por que as crianças continuaram lá após o início dos ataques e o fechamento das escolas? Por que a mídia ocidental confia em um regime que já mentiu sobre um grande número de vítimas antes e por que o mesmo regime que massacra crianças iranianas inocentes agora está sendo permitido posar como seus defensores? Essa é a verdadeira história, não o conto de fadas do regime. Agora vamos ao quadro O Bom, o Mal e o Feio. Começando com nossa história ruim da semana, que é bem constrangedora. O controlador de Nova York e candidato ao Congresso, Brad Lander, visitou uma mesquita no Queens e recitou um versículo do Alcorão que insulta os cristãos. Falou sobre querer fazer parceria com Ilhan Omar e Rashida Tlaib no Congresso e então acusou Israel de genocídio no Líbano. Dá uma olhada. Eu acredito, como um orgulhoso judeu nova-iorquino, que o genocídio de Israel em Gaza é uma profanação, é uma violação do entendimento de que todos são criados à imagem de Deus. Cada uma daquelas crianças palestinas em Gaza é tão divina quanto meus amados filhos. E, portanto, sim, no Congresso, eu não votarei para aprovar mais nenhuma ajuda militar dos Estados Unidos para Israel. Nem as bombas que estão destruindo hospitais e escolas em Gaza, nem a ocupação no Líbano, que agora, acredito, infelizmente, pode estar a caminho de se tornar um genocídio. Da mesma forma, o tipo de parceria que desenvolvi com Soran, espero vir a ter com Rashida Tlaib e Ilhan Omar e outros no Congresso, para mostrar que podemos construir uma cidade, um país e um mundo ao alcance de todos, onde todos sejam bem-vindos e onde a humanidade de todos seja respeitada. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Muito obrigado por me receberem hoje. Antes de tudo, essa encenação de como judeu é simplesmente patética. Há algo especialmente repugnante em covardes sem fibra como esse, que usam sua identidade judaica para dar legitimidade a calúnias contra o único Estado judeu do mundo, enquanto ficam ao lado de pessoas que invocam retórica islamista sobre infiéis. O que realmente chama a atenção aqui é o quão distante isso está da realidade. Israel nem sequer tem um conflito territorial com o Líbano. Israel não quer estar no Líbano. O único problema no Líbano é que a República Islâmica o ocupou com o Hezbollah, e até mesmo os libaneses sabem disso. Brat está ocupada demais bajulando islamistas para perceber isso. Ele está tão desesperado para sinalizar virtude que acaba no mesmo evento onde o imã depois rezou para que o Mahdi viesse com sua espada contra os infiéis. E isso captura perfeitamente o que Gad Saad chama de empatia suicida. Uma política ocidental que afirma defender a democracia, a tolerância, os direitos das mulheres e o pluralismo parada em uma sala, normalizando uma retórica que seria imediatamente condenada se viesse de qualquer outro grupo religioso ou político. Sinceramente, é constrangedor até de assistir.
Agora, para a parte feia, aí tá lá, a BBC noticiou recentemente que homens no Afeganistão sob o Talibã vendem filhas para casamento infantil devido à pobreza. De algum modo, a matéria retratou os homens que vendem as crianças como principais vítimas. Veja. Na casa de Tu Rashid Azimi, somos de repente confrontados pelo impacto devastador. Ele chama suas filhas. Rukia e Ruhia são gêmeas. Elas têm 7 anos. Abdul está ansioso para explicar por que está tomando decisões insuportáveis. Sagrado Becker, você também já foi criança. Estou disposta a vender minhas filhas. Sou pobre e endividada. Chego em casa com os lábios ressecados, angustiada e confusa. Meus filhos vêm e pedem, Baba, nos dê pão. Rahila. Mas o que eu posso dar? Onde está o trabalho? Para eu poder ganhar? Parte meu coração, mas é a única maneira de alimentar meus outros filhos. Abdul Diz. Só a IETEL da BBC seria capaz de tratar uma conduta tão vil e desumana, colocando homens que vendem filhas pequenas para a escravidão sexual como vítimas. Esses porcos não são vítimas, as meninas são as vítimas. Mesmo assim, a BBC gasta um tempo extraordinário humanizando os pais, suas lutas, suas emoções, suas escolhas difíceis, enquanto as verdadeiras vítimas, as crianças, quase se tornam personagens de fundo. Sério? Infelizmente, esse padrão persiste na cobertura da mídia ocidental sobre sociedades islamistas. Existe uma relutância incrível em confrontar moralmente o que esses regimes fazem com mulheres e meninas, contudo sendo reformulado como pobreza, cultura ou complexidade. Mas não há nada de complexo em casamentos infantis. O Talibã excluiu as mulheres da vida pública, proibiu meninas de estudar, trabalhar, falar e instituiu um sistema que as trata como propriedade. Esse deveria ser o foco, mas a BBC destacou homens vendendo meninas pequenas, o que é horrível. Agora, finalmente, a parte boa da semana, ótimas notícias. Como um membro antissemita do Congresso, Thomas Massie, perdeu sua primária em Kentucky, causando um colapso histérico. Dos novos antissemitas da direita, que, claro, culpam os judeus, o AIPAC e qualquer um, mas os próprios eleitores que eles aparentemente não respeitam a ponto de confiar em suas decisões. Por meses, todo esse ecossistema de Tucker Carlson vem se convencendo de que os eleitores republicanos, especialmente os cristãos, tinham se voltado contra Israel. Então, os eleitores de verdade apareceram. Massie representava o 4º distrito de Kentucky, um dos distritos mais conservadores, cristãos e pró-Israel do país. E o que Massie fez? Ele transformou toda a sua imagem política em uma obsessão por Israel, a AIPAC, influência estrangeira e em demonizar judeus americanos. Como resultado, ele perdeu por quase 10 pontos. Imediatamente começou o chilique. Tucker Carlson foi à internet alegando que o lobby pró-Israel derrubou Thomas Massie. Outras pessoas no ecossistema online da alt-right começaram a gritar que a AIPAC comprou a eleição como se os republicanos evangélicos de Kentucky fossem apenas robôs sem crenças políticas próprias. A política não funciona assim. Não dá para atacar Israel por anos em um dos distritos republicanos mais pró-Israel dos Estados Unidos e depois se surpreender com a rejeição dos eleitores. Isso não significa que Israel, é claro, foi a questão central dessa disputa, mas política é aritmética de coalizão, e os comentaristas online interpretaram completamente errado a América conservadora. Sinceramente, essa conversa do Massie sobre a primeira emenda sempre foi uma piada. Quero dizer, esse é o cara que passou anos dando lição em todo mundo sobre liberdade de expressão, debate aberto e ser contra a censura, enquanto me bloqueou preventivamente no X antes mesmo de eu interagir com ele porque ele odeia judeus. É isso que o torna uma fraude tão desprezível. Ele se diz defensor da liberdade de expressão, mas ao ver uma americana de fé que desaprova, usa o bloqueio e contradiz a própria política dele nas redes sociais, que diz proteger a liberdade de expressão e proibir discriminação por ponto de vista. Covarde. Até no discurso de derrota ele mostrou obsessão estranha por judeus. Veja só. Escuta, eu gostaria. Eu teria saído antes, mas precisei ligar para o meu oponente e admitir a derrota, e demorou um pouco para encontrar Ed Gaurion em Tel Aviv. Ele poderia falar sobre economia, questões locais ou Donald Trump,
mas preferiu teorias conspiratórias antissemitas sem evidências, porque esse movimento não é sobre a América em primeiro lugar. É por isso que Massey tem andado junto com o porta-voz de Washington da República Islâmica do Irã, Trita Parsi, e por isso foi apoiado pelo grupo de lobby pró-República Islâmica, NAYAC. Até a ex-namorada de Massey o acusou publicamente de receber dinheiro da própria República Islâmica do Irã. Agora, a verdade é que Massey não se importa com a Constituição. Ele é preconceituoso e um fracassado, e o antissemitismo dele nem é sutil. Ele repetidamente espalhou perigosas insinuações de dupla lealdade ligadas ao sionismo e influência externa. Ele compartilhou publicações insinuando que o Congresso se importa mais com o sionismo do que com o patriotismo americano. Um PAC alinhado a Massey também veiculou um anúncio mirando o doador judeu Paul Singer, usando uma estrela de Davi para identificá-lo, e ele mirou em judeus americanos proeminentes, bloqueando-os em sua conta governamental, violando a proteção deles pela primeira emenda. Bem, os eleitores de Kentucky claramente não compraram toda essa encenação de Thomas Massey, porque o ódio aos judeus é uma ideologia perdedora. E Thomas Massey, você com certeza é um perdedor, já vai tarde, antissemita. Isso é tudo por esta semana. Volto na próxima com mais novidades sobre as principais histórias. E como sempre, se você tiver alguma dica para mim, fique à vontade para me procurar no X como Emily Kai Schrader ou no Instagram como Emily em Tel Aviv. Nos vemos na próxima semana no Pergunte à Subtude na JNS TV.